Boa noite, boa noite. Vamos ver aqui. Chamando. Se alguém entrar, já me dá um oizinho. Boa noite para quem está chegando. Aproveitando e chamando aqui todo mundo. Certo? Boa noite, oi Deia, oi Débora, oi Almira. Como estamos? Tudo bem? Deixa eu me ajeitar aqui. Hoje um assunto super importante. Deixa eu ver se tá muito forte aqui. Tá meio estourando aqui um pouquinho. Acho que assim tá bom. Olá, Simone! Sejam bem-vindas todas e todos, para essa noite que a gente vai falar assim, ó, de um produto maravilhoso, né? Nosso treinamento de skincare. Oi, Carla, seja bem-vinda. Nosso treinamento, então, vão chamando aí, pessoal, vão chamando as consultoras, vão chamando as colegas, coloquem aí nos grupos de vocês, né? Mandem o link. Oi, Cris, boa noite. Mandem o link aí para as consultoras, principalmente consultoras novas, né? Que tem muitas dúvidas a respeito de base, né? Qual a base que eu recomendo, qual a cor que eu recomendo. Então, assim, é bem importante esse treinamento, ele vai, assim, dar bastante direcionamento aí nas vendas de vocês, e principalmente porque base, né, é um produto que todas as mulheres, principalmente ali depois dos 30 anos, né, mas hoje também pessoas bem jovens, né, mulheres bem jovens, e até homens, né, eu vou falar isso hoje aqui também, tem muitos homens que estão utilizando também a base como um recurso, né? Quando tem uma pele com acne, quando tem, assim, aquele folículo da barba também, né? Que não gosta, ou com manchas. Então, assim, até homens mesmo estão utilizando também a base. Preferem, claro, uma base mais suave, mas vocês vão entender hoje, depois desse treinamento, tá? Deixa eu só um minutinho aqui, que eu vou ligar o meu ventilador. Tô no meu quarto aqui, só um pouquinho. Eu venho aqui pro quarto porque é onde a gente tem um pouquinho mais de privacidade, né? Então vamos lá, vamos começando, vão chamando aí todo mundo. Então, pessoal, primeira coisa, né? Por que realmente eu quis, dentro de cuidados com a pele, a gente revisando, a gente começou na primeira quinta-feira do mês, que se não me engano foi dia 8, acho que foi dia 8, que a gente falou bastante sobre a questão dos cuidados com a pele, né? Falei bastante desse nosso kit aqui maravilhoso, né? O kit 3D. Falei bastante, dei dicas também. Como é que tá aí pra vocês? Deixa eu ver uma coisa aqui. Só um pouquinho, gente. Deixa eu ver como é que tá, se tá muito claro. Deixa eu, de repente, diminuir um pouquinho aqui pra não estourar muito. Como é que tá aí pra vocês, tá bom? Oi, Jéssica. Oi, Denise. Deixa eu ver como é que fica assim. Acho que assim tá bom, né? Então tá. Então falei bastante, né, sobre esses produtos, dei dicas também sobre
linhas de expressão, várias coisas, né? Como fazer o raio-x da pele, né? Então, quem tá fazendo aí o raio-x da pele, manda um coração aí. Quero saber se vocês estão fazendo o raio-x da pele. Boa noite, Kelly. Acho que é assim. Não, assim. E aí eu decidi, né, até em função de muitas perguntas que eu tenho recebido, principalmente de consultoras novas, né? Paty, como que eu escolho a base da minha cliente? Qual a que eu oriento? A gente tem muitas cores, né? A gente tem 26 tons dentro da nossa base Timewise 3D. Então, assim, tem muitas dúvidas, né? Que é essa aqui. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma, tá? Eu escolhi esse tema principalmente porque a base realmente é um produto indispensável nos cuidados da pele, né? Ela é considerado um dos nossos produtos mais vendidos, né? Então, assim, a base como eu falei antes, né? Eu digo que tem dois tipos de mulheres, né? As que usam a base da Mary Kay e as que ainda não conhecem a base da Mary Kay, né? Então, realmente, base é um produto que a gente precisa dominar, tá? Porque é o nosso carro-chefe, né? Então, eu escolhi esse tema porque eu acredito realmente que seja muito importante. Complementa os cuidados com a pele, né? A base é o item da proteção da pele. E eu não tô falando de proteção solar, tô falando de proteção como película de proteção, tá? Também porque assim, ó, a base, se a gente calcular, eu fiz um cálculo, eu adoro cálculos, né? Eu amo números. Então, se a gente calcular, eu vou fazer uns cálculos aqui para vocês, tá? Olhem só, se a gente calcular um primer, que é o kit da pele perfeita, né? Vamos pegar aqui, peraí que eu tô meio perdida. Eu peguei errado, gurias, aqui não é primer, mas imaginem que seja um primer, tá? Esse aqui é a embalagem da base antiga, tá? Se a gente calcular um primer, uma base Timewise, né? Aqui tem uma etiquetinha aqui, uma base Timewise 3D e mais um pincel, tá? Sendo esse aqui o kit de pele, né? Sem contar, claro, os nossos itens da linha 3D. Mas calculando aqui, se eu vender um desses kits aqui por dia, tá? Base, o pincel de base e o primer, que eu gosto muito de trabalhar kits para cliente, porque assim, ó, não adianta eu vender só a base e ela aplicar com os dedos. O ideal é ter um pincel ou uma esponja, né? A esponjinha da Mary Kay, ou pode ser esse pincel aqui, que é o pincel, né, oval, mas ela precisa ter um pincel. Então, calculando base, pincel e o primer, tá? R$ 196,80. Se você vender um kit por dia durante 22 dias, eu tô tirando sábado e domingo, tá? Você vai ter uma venda de R$ 4.329,60 e um lucro de R$ 1.731,84. Boa noite, pessoal, para quem tá chegando aí, tá? Todas que chegaram. Então, pensem vocês, quantas pessoas trabalham 8 horas por dia durante 22 dias? Eu fiz o mesmo cálculo de 22 dias, porém, a gente só precisa de 1 hora, nem isso talvez, né? Em meia hora, demonstrando, eu tô sem o meu primer aqui, esse aqui tá fazendo a vez do primer, tá?
Então, primer, pincel e base, vendendo um kit por dia, que eu posso fazer isso em meia hora, 40 minutos ou em 1 hora, eu vou ter um lucro de R$ 1.731. Então, quantas pessoas trabalham o mês todo, 8 horas por dia e não ganham este valor? Então, a gente precisa ter um foco, né? E eu vejo que a base é um dos produtos mais vendidos. Se a gente tiver esse foco de vender, de repente alguém vai me dizer assim, mas é muita coisa, um kit desses as minhas clientes não compram. Ok, então a base e o pincel, tá? Que dá R$ 124,80. Vendendo 22, ou seja, um por dia, um kit desses por dia, para 22 clientes seriam, né? Uma por dia, eu vou ter um lucro de R$ 1.098. Então, eu vou ganhar R$ 1.000 assim, ó, vendendo uma base por dia durante 22 dias. Eu não tô nem calculando 30 dias. Certo? Então, com a aula de hoje, vocês já vão saber tudo sobre bases. Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão comprar essas 22 bases, ou 30 bases e 30 pincéis, porque a gente vende na pronta entrega, gente. A base, a pessoa experimenta na hora, né? Experimenta a base com o pincel, ela quer na hora a base. E aí tu vai dizer assim, mas eu tenho que pedir, mas eu vou conseguir. Primeiro que tu tá perdendo tempo, né? Que tu fez a tua demonstração se tu não tiver ali o produto na hora. Segundo que tu tá perdendo a oportunidade de vender, porque venda é impulso. A cliente, ela sente a necessidade. E outra coisa, ela tá com o dinheiro, ela tá com o limite no cartão, ela já quer comprar. Se tu demorar, quando tu for entregar para ela, ela vai dizer assim, mas aí sabe o que é? Agora eu não tenho mais, agora eu já gastei. Ou pior, agora eu já comprei outra base, porque eu precisava naquele dia. Entenderam? Então, primeira dica, tá? Conheçam o produto. Segunda dica, tenham pronta entrega. Tenham o produto na hora. Mostrou, vendeu. Mostrou, vendeu. Mostrou, vendeu. É assim. A gente não vende... Gente, a gente não vende base por catálogo. Eu não posso chegar para uma cliente e mostrar para ela o catálogo, para ela escolher o tom. Ela tem que testar. Ela tem que colocar, sentir a textura da base. E daí já vem outro questionamento, né? Patrícia, mas eu tenho que ter as 26 bases na demonstração? Não acredito que tu tenha que ter todas as 26. Mas a gente tem as bases mais vendidas, tá? As bases mais vendidas, a Mary Kay ainda nos presenteou com uma tabela. Deixa eu ver aqui, que eu tô achando meio escuro. Vou deixar assim, tá? A Mary Kay nos presenteou com uma tabela de bases mais vendidas em cada região do país. Então, nós temos as bases mais vendidas do Rio Grande, da região sul, que é Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. Tem as bases mais vendidas da região sudeste, da região norte, da região leste, enfim, a Mary Kay nos deu isso, tá? Então, nós, diretoras, a gente tem esse acesso, a gente passa, normalmente a gente passa para as consultoras, né? Eu costumo passar. Também tem a tabela de referência, né, da base antiga, que é a Timewise, que é essa aqui, que eu tava aqui na mão, né, para a nova. Então, assim, muitas vezes dá certo, outras vezes não. A gente realmente tem que testar a base no rosto, tá? Mas aí, vocês vão investir nas bases mais vendidas. E essas, sim, vocês devem ter na demonstração.
Então, eu vou dizer, tá? Mas cada diretora orienta a sua equipe. Mas no meu caso, o que que eu recomendo? A base bege N150, a W160, a W180, são assim, as antigas bege 4, bege 5, né? Depois tem a N190, que também é muito bem vendida. E as Ivories depende, assim, né, de cada um. Mas se não me engano, aqui tá na nossa região como mais vendida, se não me engano, tá? Não quero errar aqui, mas acho que é a W140. Então, essas vocês realmente precisam ter, tá? O que é a minha dica para quando tu vai vender para uma pele que tu não tenha demonstração? Tu vai abrir, né? Minha dica, tá? Cada diretora tem a sua forma, né? Mas tu pode abrir a base com todo o cuidado, né? Para ela não manchar, né? Para ela não sujar ali a tampinha. Essa aqui no caso já é usadinha, né? Aí tu vai pegar um pouquinho ali da ponta e testa na cliente. Isso eu tô falando assim, ó. Uma que não seja muito vendida, uma bronze, por exemplo, uma bronze, deixa eu pegar aqui um exemplo, assim, C160, né? E tu tá começando o teu negócio, tu ainda não tem muitas bases abertas, aí tu testa na cliente, o ideal é sempre testar 3 tons, né? Tô falando de Timewise 3D, tá? Tu vai testar 3 tons e aí a cliente vai ver, né? Tem um tempinho que a gente tem que deixar as bases testadas. E aí a cliente vai ver qual é que é a dela. E aí aquela, tu abriu, mostra pra ela, entrega pra ela. Tá? Que é uma base nova. Isso é uma dica que eu dou para as minhas novas consultoras. Tá? Agora, aquelas mais vendidas a gente tem que ter, até porque tu vai fazer, por exemplo, uma bolsa 48 horas, tu vai, né, emprestar para uma cliente para ela testar em casa, o ideal é que tu tenha ela já aberta, tá? Mas vamos fazer o seguinte, vamos falar, porque eu fiz um roteirinho aqui para não me perder, e aí então nós temos um passo a passo aqui na nossa aula. Então é o seguinte, pessoal, nós temos 4 tipos de base, certo? Quando tu vai lá fazer o teu pedido online, tu vai por lista de produtos ou, né, se tu vai lá por categoria de produtos, tem lá bases, que tá dentro de maquiagem. Dentro de bases aparecem 3 tipos e tem a Et Play, que tá lá na linha Et Play. Então, o que nós temos? Os 4 base em pó mineral, é considerada base, eu vou explicar pra vocês, tá? Então, isso aqui, ó, é base também, tá? Tem a base Timewise 3D, que é essa aqui. Tem o CC Cream, que é este aqui. E depois tem a base Et Play. Então, são 4 bases. A gente vai falar um pouquinho de cada uma. Quero saber se vocês gostaram do meu cálculo. Vocês viram como é fácil ganhar dinheiro em Mary Kay, gente? É muito fácil. É tu já determinar o teu foco do mês. Então, eu vou trabalhar base pincel esse mês. Toda mulher, toda cliente, eu vou demonstrar a base e o pincel, ou a base e a esponja, ou, né? Ou a base e o primer, mas base para todo mundo, tá? E aí vocês vão ter um lucro super certinho. Gostaram? Bota um joinha aí quem gostou. Bota um coração aí. Então, vamos começar pela base em pó mineral, tá? Que é esta aqui, né? Que ela tem 6 tons. Quais as características desta base? Não comedogênica, ou seja, não obstrui os poros respiram, né? Não é uma base que obstrui poros, então quando a gente fala isso não comedogênica, tá?
apropriada para pele sensível, cobertura de base com o conforto de pó. E aí aquele cálculo que eu fiz de vender 22 bases no mês com pincel serve para essa aqui também, tá? Porque essa aqui é 69, aí aumenta até um pouquinho, né? A base, essa base em pó com o pincel, o gordinho, aquele de pó, ou até aquele outro, né? Retinho de topo reto. Porque como é que tu vai vender um pó, uma base em pó sem pincel? E às vezes tu questiona a cliente, tá, mas tu tem o pincel? Ela diz assim, tenho, só que ela tem um pincel lá muito do chinfrim, né? E aí ela não vai ter uma cobertura boa. Então a gente tem que mostrar para ela que o pincel é um investimento, ela não vai precisar repor pincel. Nosso pincel é pro resto da vida, né? Então sempre, guria, sempre que vocês venderem base, é base mais pincel. Base em pó mineral, mais pincel. Assim eu também faço com sombra. Sombra mais pincel, porque não adianta pegar uma sombra de altíssima qualidade, como é a nossa sombra Chroma Fusion, né, que é aquela sombra que tem alta pigmentação, e tu botar naqueles pincelzinho que se esfarela todo, aqueles pincel de R$1,99, gente, tá? Então, tem que fazer a cliente entender que o produto precisa do complemento, tá? Deixa eu ver aqui as questões. E já dá aquela... já dá aquela necessaire de R$2,50 da seção 2 de presente. Elas amam. Ótima sugestão. Eu tenho usado só base em pó por causa da máscara, o primer e a base em pó. Excelente. É o que eu vou falar hoje, tá? Eu vou falar sobre isso também. O que a gente pode utilizar, né, como, porque tem pessoas agora que estão dizendo, realmente, ai, mas é por causa da máscara. E aí eu digo para vocês o seguinte, quando a gente sela bem a pele, não transfere tanto para a máscara, que eu tô falando a máscara, né, facial, tá? Então eu acho importante a nossa base, Time Wise, não apenas por ela cobrir as imperfeições, mas também pelo tanto de tratamento que ela traz para nossa pele, né? A proteção e tudo mais. Mas eu vou chegar lá, tá? Na base 3D. Mas ótima dica. Então, voltando aqui, base em pó mineral, é não comedogênico, apropriado para pele sensível, cobertura de base com o conforto de pó. Ela permite construção de camadas, então se eu quero uma pele bem natural, eu faço uma camada com o pincel, né? Fazer de conta que é esse aqui o pincel. Se eu quero mais cobertura, eu aplico mais uma camada. Se eu quero ficar com uma pele mais morena, eu quero ficar bronzeada, eu posso usar um pó um pouquinho mais escuro que a minha pele, não muito mais escuro, mas um pouquinho, para deixar uma pele um pouquinho mais bronzeada, e vou construindo camadas. Ela dá um acabamento super natural, leve e mate, que também é importante. E ela espalha muito facilmente, porque ela é um pozinho bem soltinho, tá? E uma dica, né? Quando eu utilizo a base Time Wise 3D, eu gosto muito de usar o pó para selar a base. E aí eu posso usar a base em pó mineral para dar uma cobertura, ou também eu posso usar o pó translúcido, que é esse aqui, tá? A diferença do pó translúcido para base em pó é o pigmento, é a cor. Esse aqui tem cor, é leve, mas tem cor. Esse aqui não, ele é transparente, ele fica transparente, certo? Então essas são as características da base em pó mineral, tá? Para quem que a gente recomenda a base em pó mineral? Para mulheres que não curtem, né? Não gostam muito de usar base líquida. Para quem tá, de repente, né, usando muito a máscara, né? E aí realmente se incomoda com a base líquida.
Para mulheres que gostam de praticidade, porque daí rapidamente ela já, né, consegue passar. E também para quem eu, né, recomendo muito para quem tem acne, porque essa base em pó, ela seca muito a acne. Então, para quem tem aquelas espinhas e para quem tem a pele muito oleosa, ela é excelente. Só que tem um detalhe que eu digo que é o seguinte: a pessoa, por exemplo, fez a limpeza né, limpou a pele com o 4 em 1, lavou a pele, aí ela vai usar o hidratante do dia. Esse hidratante do dia, ele deixa a pele úmida, não é oleosa, é úmida, a pele fica úmida. Algumas clientes reclamam, a minha pele tá oleosa. Eu digo, não é que ela deixa realmente a pele úmida, tá? O que eu faço, o que eu recomendo? Usar o primer. Logo depois, espera uns minutinhos depois que hidratou, aí tu usa o primer facial, tá? Depois do primer, tu usa o pó, caso tu não vá usar a base líquida. Porque se tu aplicar o pó direto depois do hidratante, não vai ficar legal, porque como a pele está úmida, ela vai chupar esse pó e vai ficar algumas manchas. Manchas que eu digo de aplicação, não é pele manchada. É que daí eu vou aplicar na pele úmida e daí vai ficar meio uma melequinha ali, né? Então usa o primer, tá? Antes da base, seja ela líquida ou seja ela em pó. Compreendido? Então, primer é fundamental junto com a base. Algumas pessoas até misturam, eu já fiz essa misturinha, gosto também, fazer uma mistura na mão ou na bandejinha do primer com a base. Também funciona, tá? Porque o primer, ele dá essa cobertura mais aveludada, né? Então, eu gosto muito, mas eu particularmente não consigo usar base sem primer. Não consigo. Tá? Já acostumei, assim, de uma forma que não vivo sem. Até meu primer tá ali, ó, cortadinho, porque eu vou ali até a última gota dele, tá? Então, é isso. Essa é a base em pó mineral. Eu sugiro para vocês, quem tá chegando agora, depois que terminar a aula, dá uma revisada, que eu dei umas dicas muito legais de venda também, tá? Vamos agora pro CC Cream. O CC Cream também é base, porém ele tem uma característica que ele é um produto multifunção. Ele é um produto multibenefícios. Como passa esta base em pó? Vou mostrar, tá? Vou pegar ali meu pincel, que eu não imaginei que teria esta pergunta. Vamos lá. Aqui, ó. Este é o pincel gordinho. Como que passa, tá? Eu vou pegar desse aqui, que é o translúcido, mas é o mesmo produto, que aquele ali tá, esse aqui tá fechadinho, tá? Que não é da minha demonstração, é da pronta entrega. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou aplicar aqui na tampinha a base em pó, tá? Com cor bege 1, bege 2, ivory 1, né? Vou pegar aqui na tampinha, vou tirar o excesso. Ó, esse aqui é o translúcido, mas eu tô fazendo como se fosse a base em pó, tá? E vou aplicar no rosto, como eu já disse, ou em cima do primer, depois que eu usei os tratamentos, né? Cuidados com a pele, ou em cima da base. Então, eu, por exemplo, aplico aqui, ó, testa, tá? Movimentos circulares. E vou aplicando, muito fácil, aí vou pegando, quero mais cobertura. Aplico em todo o meu rosto. Ó. Desço um pouquinho pro pescoço, pronto. Apliquei a minha base em pó. Boto aqui, ó, um restinho que sobra na tampa,
tá? Aqui a gente fecha e abre também, deixa fechadinho. Encerrei aqui, ó, o meu pozinho com o pincel, sempre. Ok? Entendido? Muito simples, né? Muito simples. Vamos então para o CC Cream. Qualquer dúvida podem perguntar, tá, pessoal? Perguntem, porque às vezes o que é óbvio para umas é muito, né, difícil para outras. Então, perguntem, certo? Uma dica já, aproveitando a pergunta da Deia, é: usem os produtos. A gente não vende o que a gente não usa. Então, tu vai vender o pó mineral se tu utilizar o pó mineral. Tu vai vender pincel se tu utilizar o pincel. Tu vai vender primer se tu utilizar o primer. E assim sucessivamente. A gente... foi muito boa a pergunta, porque é como eu disse, às vezes é muito óbvio para alguém, mas se tu não sabe, como que tu vai mostrar, né? Como que tu vai mostrar para tua cliente um produto que tu não sabe aplicar, que tu não sabe os benefícios, que tu não conhece? Então, realmente, gurias, usem os produtos, perguntem para as diretoras, para as iniciadoras, para quem tem mais experiência, não tenham vergonha. Como é que eu uso isso aqui? Como é que eu uso essa base? Como que eu uso esse pincel? Entende? Tem que perguntar, tá? Nossa, você não tem no pincel para... Opa, deixa eu ver aqui a pergunta. Você não tem no pincel para base em pó? Não entendi. Esse pincel a gente usa para pó e tem um outro pincel que pode ser usado para base em pó, que ele é quase igual ao de base, ele é um topinho reto assim, tá? Que pode ser usado, e esse aqui também. Eu amo esse, tá? Eu acho ele mais gordinho, eu gosto mais. Posso passar em cima do CC Cream também, certo? Sim, Cris, a questão é aquela que eu falei agora há pouco. O CC Cream, a gente vai falar dele agora, ele é um hidratante com cor. Para algumas pessoas, ele fica úmido, tá? E quando tu tá com a pele úmida, tu vai aplicar o pó em cima, pode acontecer, tá? Para algumas pessoas sim, outras não, pode acontecer de ficar com algumas manchinhas quando tu aplica. Por quê? Porque se a pele tá úmida, né, vai absorver o pó. Então, por isso que eu recomendo, mesmo depois do CC Cream, o primer. O primer antes de qualquer base. Eu recomendo. Mas se funcionar pra ti, tá tudo certo. Eu acho que o importante é funcionar, né? Oi, Paty, como identificar a cor da base mineral na cliente? Também ótima pergunta. A gente tem uma tabela, eu tenho essa tabela, pode me pedir, que é uma tabela de referência, tá? Então, assim, dependendo da cor da pessoa, a gente recomenda determinado pó. Então, por exemplo, o pó mineral tem 2 ivores, 2... Ai, me fugiu a cor. Bege e 2 bronze. Então, teoricamente, o Ivory 1 é para aquelas peles bem branquinhas, quase um fantasminha, tá? Depois tem Ivory 2, que é para aquelas bases assim entre o Ivory e as primeiras bege ali, né? Bege C110, C120. Depois vem a bege 1 e a bege 2. A bege 1 é para aquelas N150, C140. Depois, a partir ali da C170, 180, já é a bege 2. Tá? Tô falando da minha experiência, tá, gurias? Mas tem uma tabelinha que nos serve de parâmetro. E depois as bronze, né? Daí tem a bronze mais clara, que é a bronze 1, e a bronze 2, que é para aquela pele negra mais escura. Certo? Isso, vão me perguntando, tá? Vão me perguntando, não fiquem com dúvidas. Bem, então, CC Cream, tá? O CC Cream, ele é um hidratante, ele é um produto multibenefícios, ele é um hidratante com cor e
com proteção solar. Então, por exemplo, vou botar um pouquinho aqui para vocês, esse meu aqui é o Very Light, ó. Ele é um hidratante, olha a textura dele, ó. Ele é bem mais hidratante. Eu tô passando aqui e vocês não estão sentindo, mas o que que acontece? Ele, ó, ele é bem fluido. Se eu passar a base aqui, ela tranca e ela é mais densa. O CC Cream, ele é maravilhoso para quem tem uma pele um pouquinho mais seca, uma pele um pouquinho mais madura. Eu amo esse produto. E eu recomendo muito ele para quem faz atividade ao ar livre. Uma caminhada cedo, né? Não é aquela coisa assim, ah, vou me torrar no sol e vou usar o CC Cream. Não. Ele é um hidratante para quem faz uma caminhada às 8 horas da manhã, às 9 horas da manhã. Ele tem um cheirinho muito suave, quase nada. E olha aqui, pessoal, ele é extremamente hidratante. É como se eu não tivesse absolutamente nada na pele, tá? É como se eu não tivesse nada. Então, eu passo o CC Cream, eu estou tratando a minha pele, porque ele é anti-idade. Eu estou fazendo uma leve cobertura e eu estou hidratando, né, e protegendo dos raios solares. Então ele é assim, ó, um coringão. Eu amo esse produto. E eu uso ele, agora é um truque. Às vezes eu uso ele no lugar do hidratante. Ó. Não, nunca vocês vão usar os dois juntos, tá? Nunca, porque esse aqui, ele é hidratante. Ele é um hidratante com cor e com proteção solar. Então, eu não uso este mais este. Ou eu uso este, ou eu uso este, tá? E daí, no caso, se eu uso esse com a base, né? Com a base. Ou com esta base. Mas este e este não. Certo? Aí, o que que eu faço? Às vezes, eu quero uma cobertura melhor e eu amo, assim, a textura dele. O que que eu faço? Limpo a minha pele e utilizo o CC Cream e depois eu boto primer e mais a minha base. Aí a cobertura fica melhor ainda, certo? Isso é uma coisa que eu gosto de fazer. Perguntas? A base Time Wise também tem proteção UV? Não, a base não tem proteção solar. Depois eu vou chegar lá e vou explicar o porquê disso, tá? Mas não tem proteção solar. O que tem a proteção solar é o hidratante que a gente usa antes da base, certo? A gente não tem, principalmente por ela ser uma base mate. Porque tudo que tem proteção solar tem uma viscosidade, porque precisa ficar em cima, precisa ficar na pele. Então, a base, por ela ser mate, ela não tem a proteção solar. Vamos adiante. Então, hidrata por até 10 horas, tá? Então, ele é um super hidratante. Tem benefícios anti-idade, por isso ele é CC Cream. A diferença do BB Cream para o CC Cream é o anti-idade, tá? O BB Cream é um hidratante com cor e com proteção solar. O CC Cream é um hidratante com cor, com proteção solar, com anti-idade, tá? Se adapta a diversos tons de pele, então nós temos apenas 4 tonalidades do CC Cream, porque ele é tão fluido que cada cor do CC Cream se equivale a uns 6 tons da Time Wise 3D. Então, o Very Light, que é esse aqui que eu botei aqui na minha mão, ó, o Very Light, ele praticamente é para
todas que usam Ivory. E eu, por exemplo, que uso N150, gosto da Very Light. Mas tem a Light Medium, tem a Medium de... Peraí, deixa eu ver aqui. As que eu mais vendo é a Very Light e a Light to Medium. Tem a Medium to Deep e tem a Deep. Inclusive tem uma dica da Deep, que a gente pode utilizar esse CC Cream Deep nas pernas no verão, que deixa as pernas bronzeadas. Por quê? Porque o Deep é aquela cor bronze, né? Uma cor para uma pele negra. Só que na minha pele vai deixar bronzeada. Então a gente gosta de usar nas pernas o CC Cream Deep como uma dica, como se fosse uma meia, né? Ele vai deixar aquele tom bronzeado. Façam a experiência no verão, né? Então são 4 tons, tá? O CC Cream tem uma cobertura leve, uma aparência natural, tem o FPS 15. Por que que é 15, tá? Porque muitas vezes tu vai até utilizar um outro FPS, mas é como eu falei, ela serve como uma base. Então não pode ser um FPS muito alto, porque quanto maior o FPS, maior a viscosidade. Aí ficaria um produto muito grosso, um produto muito denso. E o FPS 15, ele é assim, ó, eu já expliquei isso também, né? O FPS, ele significa o tempo de exposição e não o fator de proteção. Todos os fatores de proteção têm o mesmo nível de proteção, que é 98. Ele filtra 98% dos raios solares. Porém, o 15 significa que tu tem 15 vezes mais tempo de exposição com o fator para proteção do que se tu não usasse nada. Então, o FPS, ele equivale a tempo de exposição. O filtro dos raios solares é o mesmo. Uma outra hora eu posso dar uma aula de proteção solar, porém, eu já digo para vocês, tem uma aula fantástica dada por uma dermatologista que a Mary Kay trouxe no nosso Pink Day desse mês. E tá gravada essa aula. Maravilhosa! Sobre proteção solar e manchas e tudo isso. Então, ele é fator de proteção 15, ele é livre de óleo, ele é perfeito para peles sensíveis, contém vitamina E e antioxidantes que protegem a pele dos radicais livres, que os radicais livres são agentes que oxidam a pele e que aumentam o nosso envelhecimento. Então, ele é anti-envelhecimento, certo? Peçam e comecem a mostrar para as clientes de vocês que têm uma pele seca, para quem que ele é, assim, perfeito, tá? Clientes práticas. Ah, eu não vou usar esse monte de produto. Tem umas que dizem isso pra gente, né? Ah, não vou usar. Então, o que que tu vai vender para ela? O 4 em 1 de limpeza e o CC Cream. Pro dia, ela vai usar isso aqui. E à noite, ela pode usar o da noite. Não é a mesma coisa, claro que não é, do que ela usar esse, né? Que ele foi feito, né? 24 horas e tal, os dois juntos, né? De proteção celular e tudo mais que eu falei na outra aula. Mas para aquela mulher que é prática, que é objetiva, ela usando isso aqui, ela já vai ter um super tratamento. É um produto multifuncional, então é para mulheres práticas. Para pessoas que não gostam de base, porque ele é um hidratante com cor, né? Então ele é mais leve que a base. Ele tem, para quem não gosta de um acabamento maior, que é uma coisa bem levinha, sabe aquelas clientes que dizem assim, não gosto de base, eu quero algo bem levinho, é esse aqui. E para quem quer multibenefícios, eu quero um produto só que me resolva a minha vida, é esse aqui. O que que eu digo que é uma pequena, não é uma restrição, tá? Mas é uma pequena restrição que a gente tem que cuidar para quem a gente vende ele.
quem tem a pele muito oleosa, reclama que ele deixa a pele um pouquinho úmida, como eu falei, tá? Deixa um pouquinho oleosa. Mas na realidade é por quê? Porque ele é um hidratante. Quando a gente usa uma base depois, porque tem clientes que reclamam que esse aqui deixa a pele oleosa, é porque não usa uma base depois, porque a base, seja a Et Play, seja a base em pó, seja a Time Wise, a base matifica a pele. E esse aqui, ele já é um hidratante base. Então, a solução seria ou aplicar o pó mineral, a base em pó mineral depois dele, ou o primer, para matificar a pele. Certo? Alguma pergunta? Vamos adiante? Já falamos de duas, né? Falamos já da base em pó mineral e do CC Cream. Agora a gente vai falar da Et Play e eu vou deixar pro final a nossa base 3D. Então, vamos falar um pouquinho da Et Play. Alguém quer me perguntar alguma dúvida do que nós falamos até agora? Tudo entendido? Então, vamos embora. Base Et Play. Esta. Ela tem o acabamento mate. Ela é indicada para todo tipo de pele, mas ela é mais ideal para pele oleosa, porque ela é bem matificada, tá? Ela é bem sequinha. Ela tem uma textura bem leve, bem mais fluida do que a base 3D. Ela controla o brilho e a oleosidade da pele por até 8 horas. Ela é livre de óleo e de fragrância. Ela é mais acessível, tá? Então, para aquela cliente que acha, né? Ah, eu não uso base todo dia, né? Ou fica poupando a base Time Wise, né? Ela fica poupando a base por causa do valor, né? Ela pode comprar essa para usar no dia a dia, todos os dias, porque ela é mais barata, né? Mais acessível. E quando a gente comprou na promoção, gente, a gente pagou muito barata. As clientes compraram ela por R$ 29,90 na promoção, né? O preço normal é R$ 49,90, mas as clientes compraram na promoção por R$ 29,90. Então, assim, é muito acessível. Aí eu sempre recomendo, tu pode usar essa no teu dia a dia e a Time Wise para alguma ocasião mais especial, para algumas clientes. Eu uso essa aqui direto, né? E ela também é mais fácil de tu identificar o tom, porque olha só, ela tem só 6 tons, enquanto que a Time Wise 3D tem 26. Então, ela também tem essa tabela comparativa, que nós diretoras temos e vamos compartilhar com vocês. Ela também tem a tabela comparativa. Ah, qual é a base Et Play para quem usava, ou para quem usa a N150, ou para quem usava a Bege 4, antiga. A gente tem, certo? Então, ela é uma base que eu recomendo, assim, ó, uma dica para quem é nova consultora, tá? Nova consultora, abre dessas aqui, principalmente a Light to Medium e a Deep Tan. A Deep Tan, ela é uma base que tem uma cor de uma morena, não chega a ser aquela pele negra, né? Ela fica entre ali a antiga Bege 8 e a Bronze 1, né? Ela fica assim uma cor, aquela cor morena, essa fica linda, tá? Pra quem tem aquela pele bem morena. Então é a Deep Tan. E a Light Medium é uma cor pra mim, assim, é uma cor que fica ali entre o começo das beges, né? E vai, assim, uma gama de beges. Então, eu recomendo muito consultoras novas a terem como opção, né? E até uma Deep
Porque a Deep é a de pele negra, que daí, para tu não ter todas as bases de pele negra, que são 8, acho, 2, 4, 6, 8 bronzes da 3D, tu pode ter a Deep dessa aqui. E depois tu faz aquele testezinho que eu disse lá da tampinha, pega, né, e testa na cliente para ver se ela se adapta com alguma, certo? Então, assim, para consultora nova, eu gosto de dar como dica, olha, tu abre 2 da Etplay, umas 2 ou 3 da 3D, até porque a Mary Kay praticamente dá essas bases nos bônus iniciais. Quando a pessoa se cadastra, já vem uma base no kit inicial, se for o de cuidados com a pele. Depois, naquele bônus do mês 1, já vem mais base. Às vezes os bônus mudam, né? Mas, se não me engano, o do mês 2 vem 3 bases. Aí, talvez tu não queira abrir aqueles tons que vem, mas tu tá ganhando praticamente, né? Porque tu paga ali R$60 e tu recebe quase R$500 em produtos. Quando tu começa o teu negócio, a Mary Kay te dá 3 meses de benefícios, onde tu recebe quase R$1.500 em produtos e tu paga ali 200 e pouco, se contabilizar cada mês, R$60. Tu recebe muitos produtos, então isso te possibilita abrir produtos para demonstrar. Gente, não tem como tu vender base sem mostrar. Eu penso assim, como eu era louca. Quantas vezes antes de conhecer Mary Kay, eu comprei base por catálogo. Ou fui numa loja, né? E comprava a base. Depois eu via em casa que a base era péssima para minha cor. E eu acabava tendo que, às vezes, até botar fora ou dar para alguém. Mary Kay te dá essa oportunidade da gente dar para cliente a experimentação. Então, consultoras, né? Não tenham medo nem receio e não fiquem poupando de abrir um produto, porque se eu não abrir o produto, eu não vou vender. Eu não vou, se eu não usar, a minha venda vai ser muito menor. Então, tenha uma mente próspera, né? Eu vou abrir esse pincel, porque quando eu mostrar para cliente o pincel com o pó, eu vou vender os dois. Mas se eu mostrar só o pó, eu vou vender só o pó. Então, a gente vende o que a gente mostra. E isso é uma das grandes diferenças de Mary Kay, é experimentação, tá? Então, pensem que isso faz parte do negócio da gente. Abrir produtos. Eu não estou aqui dizendo que tu vai ter que abrir as 26 bases. Quem já me ouviu lá no começo, eu já disse, é umas 4, mas tem que abrir. Eu não consigo entender uma consultora que não tem produtos abertos. Tomara, né, que dê certo, e eu sei que tem muita gente criativa que vende, né, no catálogo, vende sem demonstrar. Eu, Patrícia, não consigo, tá? Eu mostro para vender. E quando eu demonstro, e principalmente quando eu uso, eu vendo. Então, assim, ó, eu vendo o batom que eu uso, eu vendo a sombra que eu uso, eu vendo o produto que eu uso, eu vendo a fragrância que eu uso. Então, tudo que eu uso, eu vendo, né? Dificilmente eu vendo algo que eu ainda não usei, até porque eu acho que nem existe produto da Mary Kay que eu ainda não usei. Então, é assim que a gente deve ir indo, né? Vai aos pouquinhos, quando tem promoção, por exemplo, esse mês. Vejam as promoções que tem. Agora entrou demaquilante, lápis de olhos, pincel de sombra. Compra e abre na promoção. Quando tu for mostrar a sombra, quando tu vai fazer esse olhinho maquiado, usa o pincel na cliente. A cliente vai querer o pincel, né? Então, a gente tá com vários produtos em promoção. As fragrâncias, né? A Pibite masculina, a rosinha, aquela que me fugiu o nome agora, né? A rosinha, aquela da tulipa. Alguém que lembre aí, me diz o nome. Tá em promoção, abre a fragrância, usa a fragrância. Quando tá em promoção, é a hora da gente abrir para nós, né? Então, assim, teve promoção da Etplay, eu abri vários kits para fazer bolsa viajante, né?
Então, assim, promoção de base, promoção do kit 3D, já abre, usa e demonstra. Exato. Ontem e hoje vendi base, pó e pincel. E a demonstração faz a cliente ver o quanto usar. O pincel é prático, é isso. A cliente usa, ela quer na hora. Certo? Então, a base Yet Play terminamos. Vamos para nossa 3D, que daí a gente já vai terminando aí a nossa aula. Hello Brilliant. Ótimo, Débora. Isso mesmo. Essa é a fragrância da promoção do mês. Então, vamos lá, vamos aproveitar, vamos investir. A nossa lucratividade aumenta, né? Então, é isso, certo? Vamos, então, para nossa queridíssima base Timewise 3D. Primeira coisa, por que 3D, né? É a mesma, é o complexo Age Minimize, aquele 3D. O mesmo do nosso, aqui do nosso Timewise. Então, o que que acontece? A base é o complemento dos cuidados com a pele. Ela complementa, ela é a película de proteção. Lembra o que eu falei para vocês, que eu sempre falo? Quando a gente abre um legume, uma batata, uma cenoura, uma maçã, né? A gente tira a casca dela. O que que acontece com essa maçã? Ela oxida, ela escurece, ela fica murcha. Por quê? Porque o ar envelhece. O ar, né? O oxigênio e a poluição faz com que exista um processo de envelhecimento, devido também aos radicais livres. E tem mais a questão dos hábitos pessoais. Então, quando eu limpo a minha pele com o meu 3D, quando eu, né, retiro essa película, essas células mortas, eu tô deixando a minha pele também exposta, né? E aí, o que que acontece? Eu não tô falando de proteção solar, tô falando de proteção de cuidados com a pele. A base é aquela película, como se a gente botasse um filme plástico ao redor da maçã para proteger ela dos efeitos da oxidação. É que nem um metal, né? Um metal, uma prata, algum metal oxida, então ele fica oxidado, fica envelhecido. Assim é com a nossa pele. Então a base, gente, ela protege a pele, ela cria uma película de proteção na pele. E além disso, ela tem vários benefícios. Ela dura até 12 horas no controle da oleosidade da pele. Ela tem uma fórmula chamada, uma tecnologia Intellimate, que é o quê? Ela tem na fórmula uma inteligência, tá? Que faz com que, com a oxidação da tua pele, a base se adapta ao teu tom de pele. Então, talvez eu use uma base que, se tu for usar, apesar de parecer com a minha pele, né, de a gente ter uma pele parecida, em ti fica um tom e em mim fica outro tom, porque existe o meu fator de oxidação. Então, ela tem essa inteligência na fórmula. Além disso, ela tem esse complexo Age Minimize, que tem o quê? O resveratrol, que é um poderoso antioxidante. Tem a vitamina B3, que é potente no clareamento da pele e defende contra os radicais livres. E ela tem os peptídeo especial, que trabalha em harmonia com o colágeno e a elastina da tua pele. Então, ela é uma base potente para nossa pele. Ela é anti-idade e ela tem o mesmo resveratrol, peptídeo e a vitamina B3 que contém aqui. Então, quando alguém me pergunta a minha idade, né? E eu digo a minha idade, que eu vou completar 50 anos,
E as pessoas perguntam, mas o que que tu usa na tua pele? É isso aqui que eu uso, gente. É isto aqui que eu uso na minha pele. Então, é isso assim, ó. Se eu uso, eu tenho resultado e eu vendo muito mais. Certo? Então, assim, eu não deixo de usar a minha base, não é só pra sair, não é porque ela é proteção, ela é cuidado da pele, ela é anti-idade, tá? Se eu pudesse, eu dormia de base, mas não é necessário, né? Então, por quê? Porque usando o hidratante noturno, mais o área de olhos ali, né? Fazendo minha máscara, meu microdermo, uma vez por semana, máscara detox. Então, assim, são vários produtos que, em harmonia, geram o resultado da pele que a gente quer, certo? E agora, como é que eu acho o tom? Como é que eu acho este tom em 26 tons? Então, eu vou dizer a minha experiência. Eu, particularmente, tenho notado que as clientes são mais N, que é neutro, e W, que é a pele quente. A pele fria é a C. Então, assim, pessoal, tem esse encarte aqui, que eu tenho ele em PDF. Posso publicar depois aqui no grupo, tá? Esse encarte mostra aqui, ó, a classificação de cada pele. Então, a C é uma pele fria, porque é de cool no inglês, né? Aqui, ó. Cool, que é frio, tá? Então, o que que essa pele? Ela fica facilmente vermelha no sol, ela não bronzeia. E o tom de pele é igual o ano todo, não varia, ela não fica bronzeada. É aquela pele bem branquinha que fica vermelha ou rosada. Então, essa é a C. E a oxidação dela é muito maior. Todas as bases C, quando a gente passa, eu noto que ela muda muito fácil a cor, tá? A base W, que é warm, né? Warm, aqui ó, do inglês, é a pele quente, que é o que? Facilmente ela fica bronzeada no sol. Eu, por exemplo, eu sou branquinha, tá? Mas eu não fico vermelha, eu fico bronzeada. Então, o tom de pele, ele muda durante o ano, né, da pele quente, a pele W. E a pele N é neutra. Às vezes ela fica bronzeada, às vezes ela fica vermelha. Eu até me adapto melhor com a N 150. Pra mim fica perfeita. Então, isso que vocês vão ver é o tom e o subtom. Então, assim, o tom é ivories, que são as bem clarinhas, beges e bronze. Então, esse é o tom. Ivory, bege e bronze, tá? Primeira coisa, define o tom da cliente. Ela é ivory? Ela é bege ou ela é bronze? Bronze é pele negra. Ivory é aquela bem branquinha, tá? Branquinha, branquinha, branquinha. E as beges, nas minhas clientes, são as que eu mais vendo. Aí depois tu vem pro C, daí tu tem que questionar ela. Tua pele, ela fica vermelha quando tu toma um solzinho ou bronzeia? Ou a tua pele de vez em quando bronzeia, de vez em quando não? Aí tu vai ver se é C, W ou N, tá? E aí depois tu vai pros números, né? Que daí são as cores. Então, quanto menorzinho, ó, 110, 120, 130. Então, temos Ivory, aí tem C, 110, W, 130. Aí vai crescendo, né? 140, 150, vai até o N 160 do Ivory. Depois começa os beges. Aí tem bege W100, 110, depois 120, 130, 140, 150, 160. Mas aí tem o C, tem o W, tem o N. Certo? Depois que vocês pegam, pessoal, não se preocupem muito, tá? Depois que tu pega assim, ó, eu olho para uma pele e já sei mais ou menos qual que ela é. Mas isso demorou um tempinho. No começo, meu Deus, eu fiquei muito perdida. Então é normal a gente ficar assim confusa, perdida, não sei qual que é. Mas depois tu vê que tudo vai dando certo. E o ideal é testar. Bota 3 tons, tá?
o mais claro, o médio e o mais escuro. Sempre testa 3 tons, né? Aí tu vai ver aquele que ficar perfeito na pele, que sumir, tipo assim, tu olha, vai ter um tom que vai ser o que vai estar mais perto do tom da pessoa. Alguns é perfeito, fica o tom da pessoa. É esse, tá? Então é fácil, é muito fácil. E aí, depois da questão, né, de escolher o tom e ver direitinho a base, vem a questão dos acabamentos da pele. Então, aí que vem os pincéis, né? Então, assim, a esponja, né? Tu vai aplicar a base, por exemplo, tu pode aplicar a base na esponja e vir com a esponja e aplicar na tua pele. Ou tu aplica a base na pele direto e depois vem com a esponja e vai batendo com batidinhas, ela vai ficando, né, a camada da pele. Mas a esponja, ela dá uma cobertura leve, tá? É leve, bem leve na pele, certo? Aí tu pode usar esse lado aqui também, ó, tá? A bundinha, né? Aqui, ó, o fundinho dela para fazer isso aqui. Essa gotinha aqui perto do olho, né? Perto do nariz. E sempre molha a esponja antes de usar a base, porque daí ela fica maior. Aqui ela não tá molhada, certo? Então ela para uma cobertura leve. Depois a cobertura média é este pincel aqui, que é o pincel chanfrado, ó. Ele vem, tu vai pegar a base, mesma coisa. Tu pode aplicar a base direto aqui no pincel, pode aplicar no rosto, ou pode aplicar numa plaquinha. Tu vem com o pincel, pega a base e vem batendo, ó. Sempre com batidinhas, não arrasta assim porque tu perde, tá? Tu perde produto e às vezes fica meio riscado. Então vai batendo, ó, bate, 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 bate aqui. Depois tu até pode vir um pouquinho para dar um acabamento com a esponja. Gosto muito também. Esse dá uma cobertura média. E eu quero uma alta cobertura. Eu quero ficar assim com aquela pele de porcelana. Esse pincel aqui, pincel oval, as cerdas dele são bem grudadinhas. É quase como se fosse uma esponja. Aí tu vai aplicar e tu vai vir assim, ó. Esse sim, tu tem que dar uma arrastadinha, porque ele deposita o produto, mas ele deposita uma camada grossa do produto, tá? Da base, no caso. Ele deposita uma camada mais grossa. Então, tu vai vir com esse pincel e tu vai fazendo assim, ó, tá? Vai aplicando em todo o teu rosto. Aqui, com movimentos pra cima. E é isso, esse daqui dá uma cobertura alta, certo? Eu acho que é isso, o principal, né? Terminamos aí a orientação. Acho bem importante tudo isso que foi falado, vocês usarem, vocês testarem, vocês terem na pronta entrega. E a base é o nosso produto mais vendido. Então, assim, é muito, muito importante que vocês tenham esse conhecimento de bases. Querem fazer alguma pergunta? Ficou alguma dúvida? Perguntem agora. Ou depois me mandem aí um direct lá no Instagram. Meu Instagram é patilima.mk. Eu quero começar a fazer alguns vídeos, quero começar a fazer assim algumas coisas mais lá no Insta. E aqui a gente vai ter na aula que vem, na semana que vem, na quinta-feira, provavelmente será com uma outra diretora que vai vir falar muito sobre manchas, tá? Manchas da pele, melasmas, certo? Então é isso, não tem dúvidas. Vamos fazer um print aí. Vamos fazer um print, daí vocês me marquem lá no Instagram, na rede social. Vou fazer aqui um coraçãozinho. Certo?
Então é isso, meus amores. Marquem lá no Insta, marquem aqui no Face e perguntem qualquer dúvida que vocês tenham, tá certo? Um grande beijo. Quando tiverem novas consultoras, Diris, coloquem aqui no grupo porque vai ficar gravada a aula, tá? Então vocês adicionem aí as novas consultoras, adicionem as consultoras que não puderam estar aqui ao vivo, vai ficar gravado e assistam todas as vezes que vocês acharem importante, que vocês tiverem alguma dúvida, né? Que vocês queiram aí dar uma reciclada no conteúdo, certo? E me chamem, qualquer dúvida eu tô à disposição, tá bom? Um grande beijo, um excelente mês de outubro. Não esqueçam, façam a meta de vocês. Já coloquem numa lista aí, ó, o nomezinho de todas as clientes de vocês, as que ainda não usam base, as que usam também, para vocês oferecerem de repente um CC Cream, ou de repente um primer, ou se ela já usa a base, mas não comprou o pincel, oferece o pincel, oferece o pó mineral, oferece os complementos da base. Eu tenho certeza que vocês vão arrebentar nas vendas, tá certo? Conhecimento é poder, conhecimento nos liberta. Quanto mais a gente conhece os produtos, mais a gente vende, tá bom? Um grande beijo, meus amores! Tchau, tchau. Boa noite.